Olá, queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos no nosso canal, canal Café e Bíblia. Quem que vos fala é o presbítero Arisson. Amados, estamos hoje com um vídeo muito interessante. Quero trazer um assunto aqui para todos vocês, é um estudo bíblico da parte do nosso Deus, falando sobre a hermenêutica e a exegese bíblica. É um termo, é um estudo muito conhecido dentro da teologia. E hoje abordaremos alguns tópicos a respeito da hermenêutica e da exegese bíblica, tá certo? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá bom? Deixa o teu joinha, o teu like, tá certo? E ativa o sininho para você receber os nossos vídeos no seu smartphone, no seu celular, no seu computador, enfim, para que você receba o nosso material dentro do seu lar, dentro da sua casa, tá bom? Hoje estamos aqui com esse vídeo muito interessante e eu não poderia deixar de compartilhar com todos vocês. O assunto hoje é o seguinte: o que é a hermenêutica? O que é a exegese bíblica? Hoje aprenderemos o que é a hermenêutica e também o que é a exegese bíblica e quais são os 5 grandes motivos que não conseguimos interpretar a Bíblia Sagrada. Então, aprenderemos esses 5 motivos que não conseguimos interpretar a Bíblia Sagrada. Então, primeiro, o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte da interpretação, então o significado, né? A etimologia da palavra hermenêutica quer dizer é a arte da interpretação. Quando nós falamos sobre a hermenêutica, estamos falando da arte de interpretar. E quando nós falamos a respeito da exegese bíblica, falamos sobre o estudo, né, da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Então, quando você ouvir falar de hermenêutica, você vai logo lembrar que hermenêutica é a arte da interpretação. E a exegese bíblica nada mais é que o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Então, para que uma pessoa, né, possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, ela deve ser especialista. Quando fala que a pessoa deve ser especialista, não quer dizer que ela seja formada, né, mas que ela tenha um aprofundamento, né, nas escrituras sagradas, para que ela possa entender e analisar o texto de uma forma correta. Ela tem que saber o que é texto, a pessoa tem que saber o que é contexto, né, tudo isso para que a Bíblia venha a ser interpretada de uma forma correta. Então, essa pessoa deve ser um especialista, deve saber analisar, né, tanto os idiomas, né, originais bíblicos, como também o grego e o hebraico. Quando nós falamos aqui em ser especialista, não falando que você deva dominar, né, tanto o grego como o hebraico, né, mas que você tenha uma noção. Para isso existem materiais extra-bíblicos, né, dicionários bíblicos e bíblias, né, com o estudo grego, com o estudo também em hebraico. Então, você pode acrescentar dentro dos seus estudos, né, esses materiais, tá certo? Então, a exegese bíblica é nada mais que a interpretação da Bíblia Sagrada. Então, quando você ouvir falar sobre hermenêutica e sobre a exegese bíblica, muita gente causa muito espanto, né, em muita gente, em muitas pessoas, mas é algo muito simples que aqui nós vamos aprender em 5 tópicos. O primeiro tópico é que muitas das vezes não conseguimos interpretar a Bíblia Sagrada. O primeiro tópico fala sobre o abismo cronológico, né? E o que seria o abismo cronológico? Alguns estudiosos vão dizer que a Bíblia foi escrita há séculos, e nós sabemos disso, né? Seu último livro foi escrito no final do 1º século da era cristã. O que nos separa temporalmente
em 2 milênios, como não estávamos presentes quando estes textos foram escritos. Não podemos perguntar aos autores o que eles queriam dizer quando escreveram. A história da interpretação das Escrituras visa mostrar como desde cedo o estudioso da Bíblia procurou condições de transpor esse abismo temporal. Então, amados, aqui nós vemos que o abismo cronológico, quando fala de cronológico, fala de tempo, né? Cronologia fala de tempo. Então, nós vemos que a Bíblia foi escrita há séculos, né? Então, o seu último livro foi escrito no primeiro século da era cristã. Então, nós vemos aqui, primeira coisa, nós precisamos entendermos, né, em que ano, em qual ano, né, o livro foi escrito, né, qual ano aconteceu, né, o estudo ou o texto que você vai trazer para a igreja. É bom você estar amparado, né, sobre o tempo, sobre os costumes, né? Então, podemos dizer assim, sobre a cultura também daquela época. Nós vamos aprender hoje aqui esses tópicos. E o primeiro aqui que nós falamos é sobre o abismo cronológico. Então, nós vemos aqui que o abismo cronológico nada mais que você saber qual é o tempo, né, que foi escrito, né, o livro, o texto ao qual você vai estar ministrando. Hoje nós sabemos que aqui está falando num termo geral, né, que é falando sobre as Escrituras Sagradas. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas foram escritas há mais de 2000 anos, né, tendo cerca de aproximadamente 40 autores, tá certo? Então, continuando aqui o nosso estudo. Segundo, o abismo geográfico. O que seria o abismo geográfico? Quando nós falamos em geográfico, nós estamos falando de lugares, né? Então, o abismo geográfico nada mais é que quando o leitor, né, ou quando o pregador, ou quando o palestrante, ele não sabe, ou ele não conhece, né, aonde foi escrito aquela passagem, né, qual o lugar. Nós já falamos aqui do tempo, agora estamos falando do lugar. Então, o abismo geográfico nada mais é que onde os lugares onde ocorreram os fatos das Escrituras, onde estão distantes da maior parte dos seus leitores. Então, quando o leitor ele não se aproxima, né, trazendo assim para o seu estudo o lugar, né, a parte geográfica, ele acaba cometendo um erro. Podemos dizer assim que é algo muito importante dentro de um texto, dentro de uma pregação, você mencionar, você saber o lugar, né, aonde foi escrito aquela passagem, tá certo? Então, um exemplo aqui foi no Oriente Médio, né, no Egito e nas nações mediterrâneas e meridionais da Europa, onde hoje que os personagens bíblicos viveram e peregrinaram. Então aqui é um exemplo, né? Aonde foi um exemplo? Vamos falar aqui de José, né? Aonde ficava o Egito, né? Aonde ficava o Oriente Médio? O que foi que José passou? Em que tempo aconteceu? Então tudo isso é bom você pesquisar, tá certo? Mas é obrigado eu colocar dentro da minha pregação? Não, não é obrigado. Mas é preciso que você tenha pelo menos um conhecimento, né, para que assim você venha ter um aparato melhor para o seu estudo ou para a sua pregação. Terceiro, abismo histórico. O abismo histórico nada mais histórico ou cultural, tá certo? Vai falar sobre a história ou sobre a cultura de uma determinada passagem, né, de uma determinada cidade, de um lugar. Então aqui já está se referindo à história e à cultura. Então, alguns reformadores, né, ao acentuarem o retorno das Escrituras, referem-se à interpretação histórica, onde estavam se referindo ao contexto cultural
em que os livros foram escritos. Assim, quando não analisamos o contexto de uma passagem, precisamos ter em mente, primeiro, irmãos, para a gente analisar o texto ao qual nós estamos lendo, o contexto ao qual nós estamos lendo, a passagem da Bíblia Sagrada. Então é preciso que a gente venha ter em mente, primeiro, os versículos, imediatamente os anteriores e os posteriores, que são chamados de contexto, o parágrafo e o livro em que o versículo se encontra, a dispensação também em que foi escrito, a mensagem também de toda a Bíblia. Então, o ambiente histórico-cultural também em que foi escrito aquele determinado livro. Então, é preciso a gente saber de imediato os versículos anteriores, versículos posteriores, chamado assim de contexto, a dispensação em que foi escrito, a mensagem em si, o ambiente ali cultural e histórico daquele texto. Então nós vemos aqui que é de suma importância nós conhecermos as circunstâncias envolvidas naquele determinado livro. Por exemplo, poderemos fazer algumas perguntas. Quem escreveu este livro? Você, quando vai preparar um sermão, um esboço, é preciso que você faça algumas perguntas para você mesmo, e aí você vai ali discorrendo dentro do seu estudo. Então, primeiro, quem escreveu o livro? Em que época foi escrito? Podemos também fazer esta pergunta. O que levou o autor a ser escrito? Qual o contexto histórico? Qual a visão panorâmica? Então, tudo isso nós podemos encontrar, irmãos, dentro de uma Bíblia de estudo. Se você não tem uma Bíblia de estudo, procure comprá-la, tá certo? Uma Bíblia de estudo que você tenha conhecimento da linguagem, e que você tenha materiais extrabíblicos, como dicionários, enciclopédias, e assim irá lhe ajudar dentro do seu estudo e dentro da sua mensagem, tá bom? Então nós vemos aqui que há problemas, situações ou necessidades onde o autor se referia. Podemos dizer assim, que data foi escrito este livro, ou que trata este livro. Para quem foi escrito também, é muito importante. Então, nós vemos aqui que são essas perguntas que podemos fazer dentro do estudo, dentro do texto ao qual nós estamos lendo, ou dentro do capítulo ao qual nós estamos lendo, tá certo? Um exemplo, você vai ler o livro de Daniel, ali você, no comecinho da sua Bíblia, eu posso citar aqui, posso mostrar aqui para vocês uma Bíblia de estudo, e podemos ver aqui no livro de Daniel. Essa é a minha Bíblia aqui, a Bíblia Palavra-Chave. Então, aqui vai ter algumas informações, tá certo? Acerca da introdução do livro. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, ver aí, certo? Os irmãos podem perguntar por que minha Bíblia está toda riscada. Porque eu só sei estudar assim, irmãos, tá bom? Só sei estudar rabiscando. Mas aqui, ó, você vai ver e vai entender qual o propósito do livro, quem foi que escreveu. Aqui vai falar sobre Daniel, que era um nobre de Israel, possivelmente um príncipe que foi levado para a Babilônia, foi deportado na primeira deportação em 605 a.C. Então aqui você vai formando, vai estruturando a sua mensagem, tá certo? Então nós podemos ver aqui também, dentro do abismo histórico e cultural, algumas passagens de conhecimento cultural para a real interpretação. Aqui eu fiz algumas pesquisas e aí eu estou trazendo aqui para vocês para enriquecer o nosso conhecimento. Primeiro, dentro das escrituras, poderíamos falar sobre a política. Então, por que Beltesazar concedeu a Daniel a terceira posição no reino e não a segunda? Está lá em Daniel, capítulo 5, versículos 7 e 16. Outra pergunta, qual a razão da inimizade entre Edom e Judá? Por que Boaz foi até a porta da cidade para tratar sobre o terreno de Noemi? Então, olhe os contextos
destas perguntas que eu estou fazendo aqui, está tudo dentro, relacionado à política, está dentro da Bíblia Sagrada, né? Falando agora sobre religião, porque Deus enviou aquelas pragas sobre o Egito? Porque Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo e não em outro lugar? Por último aqui, por que Paulo cita sobre a carne oferecida aos ídolos em Corinto? Então tudo isso está falando sobre a religião, que você pode estar pesquisando aí também e estar aprendendo. Falando sobre economia, por que ele acusou a Jó de exigir penhores, né, de seus irmãos sem motivo? Falando sobre leis, qual a essência do pedido de Eliseu feito a Elias? Quando Paulo chama a Cristo de primogênito da criação, a que ele se referia? Relacionado agora à agricultura, qual o motivo de Samuel pedir chuva ao Senhor na colheita do trigo? Porque o Senhor perguntou a Jó se ele sabia onde as cabras monteses tinham seus filhos. Então olha aqui, né, tudo está relacionado à agricultura, tá certo? Agora sobre a arquitetura, como Deus é lindo, né, irmãos? Como a Bíblia é linda, como Deus é maravilhoso. Nós temos de tudo na Bíblia Sagrada, né? Política, religião, economia, leis, agriculturas, arquitetura também, né? Falando o seguinte, como Raabe poderia ter uma casa em cima da muralha? Olha aí, aqui a Bíblia está falando, o texto está falando sobre arquitetura. Por que os discípulos reuniam-se no cenáculo? Qual o motivo, né? Tinha algum objetivo dele se reunir no cenáculo ali, né? Por que Raabe poderia ter uma casa em cima da muralha? Mas para que você fazer uma casa em cima da muralha? Quais são as perspectivas? Quais os benefícios que Raabe tinha? Então tudo isso vai falar sobre arquitetura. Falando sobre vestimento também. Porque Deus mandou que Jó cingisse os seus lombos? Então aqui a gente vai entender, né, e o que Deus ele queria falar através das vestimentas com Jó. Por que Deus manda que Jó cinja os lombos? O que é lombos? O que são lombos? Dentro do contexto bíblico. Agora falando sobre a vida doméstica. Porque em Oséias, Efraim é comparado a um pão que não foi virado. Olha aí, irmãos. E agora? Porque em Oséias, Efraim é comparado a um pão que não foi virado. A segunda pergunta. Por que Tiago disse para que ungisse os enfermos com óleo? Por que Tiago disse para que ungisse os enfermos com óleo? Por que Tiago falou sobre os enfermos, né? Para que eles fossem ungidos com óleo? Nós sabemos que os enfermos, a Bíblia manda chamar os presbíteros da igreja para que sejam ungidos e sejam curados em nome de Jesus. E por último aqui, finalizando, falando sobre a geografia. Por que Jesus teve de atravessar a província de Samaria? Por que Davi fugiu para Engedi? Então aqui vai falar sobre a geografia e sobre a estrutura geográfica, né? E por último aqui sobre a estrutura social. Qual é o significado de aliança de sal? Por que Jesus mandou os discípulos não cumprimentarem a ninguém no caminho? Então tudo isso, irmãos, vai estar dentro do contexto, né, histórico e cultural. Então foram algumas perguntas aqui que eu pesquisei para estar passando para vocês, tá certo? E o quarto tópico, né, fala sobre o abismo linguístico. O que seria o abismo linguístico? O abismo linguístico nada mais seria que, além, nós mencionamos aqui e estudamos o abismo cronológico, o abismo geográfico, o abismo cultural. Alguns intérpretes vão dizer que o abismo linguístico é a forma de falar, né, e de escrever dos autores sagrados que já não existe. Então não se fala mais o hebraico, o aramaico, o grego, o bíblico nos dias de hoje, né? Mas nós temos algumas traduções, alguns materiais extra-bíblicos que irão falar, né, sobre tudo o que aconteceu. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Nós sabemos que nós temos a Torá, nós temos a Tanakh, que era a Tolá,
Torá, a lei e os profetas, né? Então nós vemos aqui que alguns livros, né, algumas partes do livro de Daniel e também de outros livros do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento, conhecido como grego koiné, que é conhecido como a versão popular, né? É a linguagem popular do grego, chamado de grego koiné. Então nós vemos aqui que a exegese bíblica, dentro do abismo linguístico, né, mesmo em países onde as escrituras foram escritas, para se ter uma noção, os verbos e substantivos se referem ao mesmo núcleo de significados, né, e derivam de uma mesma raiz. Então, por exemplo, as três consoantes M e L, K se referem ou formam, né, o substantivo de Meleque. Meleque quer dizer rei. Então, em abreviação, MLK, né, significaria ou significa o nome rei. E também outro exemplo aqui de Malak, M-A-L-K, né, que significa ele reinou. Então nós vemos aqui, se fosse abreviar, seria a mesma abreviação. A MLK se referia tanto a Meleque, rei, e também como a Malak, ele reinou. Então nós vemos aqui que o abismo linguístico é você saber entender, né, a linguística, entender a forma que foi escrito, entender o contexto também, e também o texto, né, de uma forma literal, tá bom? De uma forma que você possa entender aquilo que você está lendo, tá certo? E, por último, aqui nós temos o abismo espiritual. Esse aqui é um dos mais importantes, né, onde podemos ver um perigo, né, onde fala sobre o abismo espiritual. Então nós vemos aqui, amados, que o fato, né, de sermos pecadores impõe limites à nossa capacidade de interpretar as Escrituras, né? Eu fiz outro vídeo aqui que para que a gente venha entendermos a Escritura, a Bíblia Sagrada, né, como estudar, como preparar um esboço, um sermão, quando nós vamos ler a Bíblia, é preciso que antes de lermos, é preciso que a gente venha fazer uma oração. Quantas das vezes você se depara com alguns textos da Bíblia Sagrada, com alguns versículos, até mesmo a minha pessoa, e a gente não consegue entender, porque são textos, né, que requer conhecimentos, e muitas das vezes a gente não entende aquilo que nós estamos lendo. Então é preciso que a gente fale com Deus, primeiramente, né, para que Deus ele possa abrir o nosso entendimento, para que Deus possa nos dar conhecimento. E nós temos também, né, os materiais que nós usamos, os materiais extra-bíblicos, para que a gente venha abrir um leque de conhecimento, né, e assim venha nos ajudarmos a entendermos mais um pouco a palavra do Senhor. Então nós sabemos que nós como pecadores, nós como seres humanos, nós somos limitados. Nós sabemos que a nossa capacidade de interpretar a Bíblia não é a mesma forma da gente ler um livro secular, né? Até porque quando a gente lê um livro secular, dependendo da matéria, né, ou daquilo que nós estamos lendo ou estudando, muitas das vezes a gente também não vamos entendermos. Mas o que eu quero dizer aqui é que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia Sagrada requer um nível de espiritualidade, não só de conhecimento físico, mas um nível de espiritualidade, um nível de intimidade com Deus. O que eu quero falar aqui é que quando você lê, quando você medita na Bíblia Sagrada, é totalmente diferente de você ler um livro, você estudar um livro de uma área secular, né? Do seu trabalho, da faculdade, enfim. Então, nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos traz para um lado espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus na terra, né? É Deus falando conosco. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, né?
É a Bíblia Sagrada que nos norteia, que norteia aqueles que seguem a Jesus, que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então nós vemos aqui que quem não é salvo está cego espiritualmente. Nós podemos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E morto também espiritualmente. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, amados, ele escreve sobre isso dizendo o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15. O que quer nos dizer este versículo? Que as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, o homem carnal, ele não consegue discernir, ele não consegue entender. Primeiro que Deus, ele fala sobre o seu conhecimento. Nós sabemos, nós vemos aí, muitas das vezes a ciência querendo entender de como um homem veio. Uns dizem que o homem veio do macaco, outros dizem que o homem veio de uma explosão, do Big Bang. Enfim, há várias teorias. Mas se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1 em diante. Então, amados, nós entendemos o seguinte, que o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas que vêm de Deus. Então, para discernir o lado espiritual, a vida espiritual, é preciso estar liberto por Cristo, é preciso servir a Jesus, é preciso ter um nível de intimidade com Deus. Então, quando o estudo fala aqui sobre o abismo espiritual, se você tiver conhecimento, se você souber o auxílio teológico, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso estudo. Se você tiver conhecimento da hermenêutica, se você conhecer o que é exegese bíblica, bom, isso aí vai ser bom para o seu conhecimento. Se você conhecer sobre o tempo cronológico, ou o estudo cronológico, sobre a Bíblia, vai ser bom também. Se você conhecer o texto dentro do seu campo geográfico, vai ser muito bom. Se você conhecer o texto dentro do seu histórico, seu nível histórico e cultural, vai ser uma bênção. Também se você conhecer o texto que você está lendo sobre a linguística do texto ali, vai ser uma bênção. Agora, se você não tiver maturidade espiritual, todos esses recursos que eu falei aqui não vai lhe servir. Porque primeiro vocês têm que estar no nível de maturidade com Deus. É preciso que, como eu falei aqui, quando você vai orar, quando você vai buscar a Deus, quando você vai meditar na palavra do Senhor, você tem que estar no nível de maturidade. Você tem que estar no nível de aprofundamento dentro das Escrituras. Você tem que estar em comunhão com o Senhor. Então, para que você venha entender, Deus venha abrir a sua visão. Dentro de tudo isso aqui que eu falei, é preciso você estar em espiritualidade com Deus, tá certo? Já finalizando aqui o nosso estudo, não quero tomar mais tempo dos amados, finalizando aqui, há duas diferenças sobre exegese, que é exegese, e exegese. Então nós vamos aprender aqui, para quando lhe perguntarem, ou quando você ver alguma pregação, você vai entender este recurso, a qual eu estou lhe passando aqui. Primeiro, o correto nós falamos aqui da exegese bíblica. Então, o que seria a exegese bíblica? Que é o termo correto a qual nós devemos usar como pregadores, como palestrantes, como ensinadores da palavra do Senhor. Exegese bíblica nada mais é do que você extrair do texto o que ele diz de fato. Então,
se você lê a Bíblia Sagrada, se você estuda, você tem materiais extrabíblicos, e tudo que você leu, você absorveu, você escreveu, né, você fez ali o seu esboço, extraindo tudo do texto, tudo que o texto diz de fato, você está dentro, né, da exegese bíblica, você está agindo de uma forma correta, você não está ferindo a hermenêutica bíblica, tá certo? Você está dentro dos padrões, né, da Bíblia Sagrada. Agora quando você usa a exegese bíblica, né, que é com I, exegese bíblica, a exegese bíblica nada mais é que você colocar no texto o próprio pensamento, né, você colocar o seu pensamento e forçar, né, a dizer o que ele não diz. Né? No caso, você forçar o texto, né, a dizer o que ele não diz. Isso significa uma violência textual. Isso é algo muito sério, amados. Né? Principalmente nós que pregamos, ensinamos, devemos ter muito cuidado, pedir discernimento e entendimento ao Senhor, para que a gente não venha cometer esse tipo de exegese, né? Para que você não venha cometer esse erro, né, quando estiver pregando, quando estiver ministrando a palavra do Senhor. Então a exegese é você colocar num texto, né, o seu próprio conhecimento, dizer, né, para o povo, para as pessoas que você está ministrando, né, seja estudos, seja uma pregação, seja num culto, forçar aquilo que o texto não disse, né, aquilo que você não estudou. Se você está estudando o livro de Daniel, né, um exemplo que eu citei aqui, nós sabemos que Daniel foi um jovem separado por Deus, juntamente com os seus 3 amigos. Daniel, toda vez que ele orava 3 vezes ao dia, deixava a sua janela do quarto aberto. Então aqui eu estou falando uma exegese, eu estou relatando o que está dentro do texto. Se você for ler o texto, você for acompanhar, o seu leitor for acompanhar aquilo que você está pregando, o seu ouvinte, ele vai ver que você está pregando a palavra do Senhor da forma correta. Isso se chama exegese. Agora, quando eu falo algo que não tem nada a ver, né, com o texto, aí eu estou forçando, né, estou cometendo uma violência textual e dizendo que aquilo que eu estou pregando não está de acordo com o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Tá certo, irmãos? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Continue aí assistindo os nossos vídeos, deixando o teu joinha, tá bom? E não esquece de ativar o sininho. Por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Estamos aí rumo a 2.000 inscritos no nosso canal. E que Deus possa abençoar a sua vida. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.